Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos tentar trabalhar para ganhar mais créditos do lado financeiro de pagar, ter condição de pagar os acertos que a história do ensino médio cobra para que a gente tenha, né, condição de pagar a nossa faculdade. Caso a gente faça o Enem, obviamente, e decida fazer uma faculdade, a gente precisa pagar com pontos, né, para acessar essa vaga. Então, essa é a moeda que o sistema trouxe para nós, né? Ao invés de você já ter, né, o dinheiro, sair com o poder de ter o dinheiro, o direito à educação, você precisa de trabalhar e dar o cheque, né? Ver qual que é o cheque da sua nota que vai matar você nesse sentido de sacrifícios, né? No nosso caso, a gente vai ser cortado pela nota de corte do vestibular, né? Porque, né, você às vezes sofre essa condenação e muitas vezes a pessoa sofre essa condenação e para remediar esse sofrimento, né, elas começam a usar a ludibriação desse sofrimento, que é colocar santo e anjo e dizer que as coisas aconteceram por conta de ah, para o melhor, vieram para o melhor. Então, é uma forma remediada de dizer, né, de aceitar. Né? Tem várias formas de aceitar e, obviamente, a melhor forma não seria não aceitar, né? Seria que a gente tivesse o poder de falar, nós todos somos bons e queremos ser bom para aquilo que acreditamos ser o nosso sacrifício. Só que acontece que tem muita sujeira nessa estrada das tomadas de relações educacionais, percepções de pais e e relacionamentos entre os alunos e a verdade por trás da verdade, o sistema de fazer vontades, né? Porque às vezes você não tem vontade, você toma chá de vontade para ser alguém. E eu descobri isso na pura simples filosofia de praticar falar a verdade, né? Quando a gente fala a verdade, a gente se assusta. Como que a gente caminha para distante das pessoas e a gente percebe, poxa, então as pessoas estão falando mentira? Não, as pessoas não estão falando mentira, elas estão falando uma versão de verdade, que é apoiada pelo programa que elas têm condições de executarem no sentido social. A sociedade é uma internet e cada um dos indivíduos, em função de serviço, celebra essa internet, essa sociedade, como parte de um programa ou como um programa, um servidor próprio, um programador próprio, ou parte
Então, aquelas analogias que a gente faz com o filme de Matrix é bem aquilo mesmo. Se você falar a verdade, você vai descobrir que você não nasceu para ser médico, você não tem dom de porra nenhuma, você não nasceu para ser advogado, você não nasceu para não ser nada, você não é burro, você não é doente, né? Só que a, a ilegibilidade do reconhecimento da sociedade como uma matriz de cuidados angelicais, de cuidados observacionais, de cuidados intelectuais, trouxe uma coberta, uma manta para fazer com que a gente atente-se e emane consciência com base no crescimento e na família que nos ajuda a ostentar que a gente é alguma coisa. Eu sou torcedor desse time, eu tenho facilidade para ser isso, minha nota é alta nisso, e às vezes nem é. Às vezes aconteceu alguma falha ali na matriz que está levantando o estímulo da pessoa a estudar com fé naquilo. Né? Então eu já tive com muitas personalidades, muitos indivíduos que acreditavam ser pessoas diferentes das demais, pessoas célebres, inteligentes. Mas, falando a verdade, a gente vê que na matriz a família e a comunidade, tudo, cria uma certa energia que lhe apoia. É uma energia, um campo de energia que contamina, que emprega e faz que as coisas converjam para aparecer esse sinal na banda dessa comunidade, na banda disso, daquilo, porque tudo é uma dedicação, tudo. Né? Até pro músculo que parou de funcionar voltar a funcionar é uma dedicação. É uma dedicação celular entre células que podem proliferar ali e reconstituírem o andar. E não é milagre, é insistência, prática. Só que para que isso aconteça, precisa de ter esse tipo de energia, essa contaminação. E é basicamente isso que eu não espero que ninguém me prove que é verdade. Porque eu vivo essa verdade. Eu acordo todo dia para viver essa verdade. Ninguém precisa de me falar isso, né? Porque é isso. Eu viver, eu cuidar de mim, eu fazer as obrigações e tomar outras obrigações, outros papéis para adaptar-se a mim e fazer isso, é isso, né? Não, é esse poder, é essa atividade que me prova que não existe milagre, que a coisa acontece por conta da energia, né? Então, isso é um nível de simplicidade que revela tudo, né? Não precisa de ninguém falar para você o caminho, né? Porque você sabe qual que é o caminho certo. Você só deixa de saber se você doa sua sabedoria, fazendo com que outras sabedorias entrem no lugar e atrapalhem a sua verdadeira sabedoria, que é a sabedoria do papel da insistência, né? Olhe, mas olhe de novo.
Agora olhe de novo. E olhe de novo. Olhe de novo. E aí, olha, acorde de novo. Abra os olhos de novo. Abra os olhos de novo. Você dorme. Abre os olhos de novo. E aí tudo vai reinstalando. Não, eu sou o Abner, eu sou esse. Aí você dorme. Eu sou o Abner, eu sou esse. Aí você dorme. Eu sou. E aí você vai sendo várias coisas, né? Eu não sei se é prazer ou não, mas é energia, né? Então, fique declarado, né? Essa é a energia. Bom, mas nessa matriz que a gente tem vivido e computado dessa vida, heranças culturais que, na minha visão, são receitas que deram certo. Por exemplo, o pão. O pão é uma receita que deu certo e dá certo até hoje, né? Muito feliz comer pão, poder comer pão, ainda mais pão novo, né? Foi acabado, que tem pouco tempo de vida, né? Um pão neném, diga-se de passagem, sei lá. É. Então, tudo isso na nossa matriz a gente absorve e, de certa forma, a gente está sobre a camada que encobre todo o trabalho para ter chegado ou ter vistoriado ou ter tratado isso em regras, em, em processos, em consciências maiores daquilo que está por debaixo da camada da matriz, né? Que a gente considera que a gente está na Terra e os habitantes desse extrato da Terra, desse céu, é aqueles que estão sobre o poder da matriz. Só que eles não estão no céu, eles estão eles são pessoas como nós, né? Só que qual que é a diferença deles para nós? É que eles comem dados, né? Como assim? Eles comem o que a gente come também, mas eles comem dados de inteligência secreta. Ora, se a gente tem todos os nomes para dar assistência a esse entendimento, por que a gente não chega? Porque é perigoso. Pessoas que tentam chegar nesse conhecimento acabam sendo tomadas pelo ensaio do armamento médico que declara-nos como um ser fanático religioso, um ser hipoteticamente com falhas na cognição, né, desvios, desvios cognitivos, falhas neurais, né? Essas coisas assim que estão dentro da ética de ser alguém da camada dos servos, eu diria, dentro dessa sociedade, dentro dessa matriz, né? De manter-se atriz dentro dessa sociedade que é um programa. Então, você já ouviu falar dos estamentos, né? Você tem a pirâmide, você tem os servos, os nobres e os cleros. Servos, trabalhadores, salários mínimos, e mesmo que estude, ainda vai ser muito mínimo para aquele que é um nobre. Quando você é nobre, você tem condição de pagar vários servos,
que servem à sua nobreza. E o clero, ele está no conhecimento de Deus, ele está com Deus, ou seja, ele está no topo da pirâmide, e nesse topo cabe muito menos gente. Então, nesse menos gente, ele observa como uma câmera, né? A matriz, ele tá atrás da câmera. E aí a câmera vai, ó, e filma todos os servos e nobres. E ele tá bem atrás da câmera. Se você pegar e ver, você vai aqui, ó. Câmera. Ah, o anjo aqui, ó. Não tem um anjinho que é isso aqui? Então, olha só. Aqui, ó. Clero, nobre e servo, né? Então, nós estamos bem aqui, ó. Na serventia, né? Sendo alimentados pela aquela base bíblica que vem aqui do alto, aqui, ó. Que vem de Deus. Né? E é isso, né? Vai e volta, vai e volta. Né? Aí eles conseguem fazer aqui, ó, pressão. Ou pressão, o que é pressão mesmo? É um xerox. Né? Eles conseguem xerocar o que está acontecendo aqui e fazer estudo de comparação de caso e fazer que essas matemáticas da vida, as bagunças que eles querem fazer, abrindo essas garrafas ou fechando essas garrafas e derramando esses emocionais em nós, né? Bom, checar aqui para ver se o microfone está funcionando. Bom, voltando aqui. Hoje eu decidi estudar a crise de 29 porque envolve, né, aquele crash dos Estados Unidos, envolve dinheiro. E dinheiro é uma coisa que é muito tóxica, né? É uma coisa que não foi feita para pegar, né? Que é muito sujo, né? Ter dinheiro é muito perigoso, é muito sujo, né? Só que por ser sujo a gente tem equipamentos, equipe, a mente para ter condição de pegar dinheiro das pessoas, né? Porque senão você estaria roubando, mas quando você equipa a sua mente, você fica forte, parecendo que você tem isca certa para fazer para pegar esse tal do peixinho ou feixinho, sei lá o que das contas, né? Fisgar o seu temperinho de vontade de viver, né? Diga-se de passagem. É um medo absurdo esse, né? Porra, morre caralho, né? Pra ficar com medo de fazer esse de matriz, de inteligente, de poder maior para poder ficar se protegendo aí nessa frescura, né? Vai ver Deus. Brincadeira, né? Crise de 29. 29. Vamos lá, vamos estudar isso aqui. Conheça a história da Grande Depressão, então, também chamado de a Grande Depressão. A crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior crise do capitalismo financeiro,
Ou seja, a gente vive num sistema que envolve conjuntos de funções, né? A gente tem um sistema que está aqui, ó, com o programa da economia, o programa da vamos pôr aqui, ó, cultura, e vamos pôr outro programa da política. Só que todos estão em um sistema, repararam? E aí a economia, né? A gente utiliza aqui, ó, nós aqui dessa América do Sul, América do Norte, lá dos Estados Unidos, né? A gente está usando o capitalismo. A gente colocou esse software para rodar nesse sistema econômico, né? Que serve nesse organismo, nesse organismo econômico que serve a esse sistema, o sistema do país mesmo, sistema familiar, sistema, sei lá, sistema do mundo, né? Mundano, sistema mundano, a gente pode chamar assim. O capitalismo, ele é uma coisa do seguinte, né? Você tem a natureza e você tem a escolha da natureza. Como que você escolhe a natureza? Você mata a natureza que você não quer e você deixa a natureza que você quer. E aí essa nata que você vai ficando, ela vai se tornando um produto de base, que também se torna produtos precisos, né? Não é preciosos, não, é precisos mesmos. Olha aqui, ó, depreciação. O que acontece? Quando você tem a natureza e você tem o investimento na natureza por base à ação capitalista, você pega a natureza, investe na natureza, e vou dar um exemplo ainda. Você tem aqui no Brasil, em 1927, o café, que você plantava em 1927, por exemplo, e a maior safra dele daria em 1931. Aqui seria o auge do café. E aí imagina só que você pega um espaço enorme que daria para você plantar um monte de coisa, arroz, feijão, isso e aquilo, e você decide plantar só café aqui. Café. E olha só, cara, olha o tanto de café que você plantou. E aí o que acontece? Você plantou isso tudo, só que o seu país vai usar só isso daqui, ó, do que você plantou. Vai consumir só isso daqui, né? Dentro do prazo de que o café fica bom para consumo. Olha o tanto de quantidade que vai sobrar. Não é a questão, opa, capitalismo, eu tenho café de sobra, eu vou vender para o exterior, né? Vou exportar o café. Mas o que acontece? Aí, o capitalismo não é esse sistema de troca. A gente tem a natureza, na natureza a gente escolhe na natureza, por exemplo, a gente tem como escolher plantar, como escolher buscar pedras, estudar pedras para poder fazer, por exemplo, metais, né? E utilizar metais para algumas produções. Isso é o sistema capitalismo, né?
Obviamente, outro sistema vai ter um pouco de semelhança, mas no final, o que acontece no capitalismo? Esse produto final, ele vai precisar de ser convertido, né? Ele vai precisar de divertir as pessoas para que as pessoas mantenham suas atividades. Ele precisa ser convertido. Convertido essa natureza, porque tem como retornar à natureza. A natureza, ela ressuscita. Como que a natureza ressuscita? Uai, você vai plantar café novo. É assim a natureza ressuscita. Ah, como é que você ressuscita? Você vai. Seu filho vai fazer filho de novo. Ué. É assim, né? Não tem problema nenhum com isso. Por quê? Porque tem espaço, tem terras, tem casa. Dá para você ter filho, dá para você plantar de novo, dá para você fazer capital. O que acontece? Com a força que o capitalismo ganhou, trouxe a ambição do poder cada vez maior para as pessoas. E esse poder maior fez com que as pessoas começassem a utilizarem técnicas de tomar poder. Né? Essas técnicas de tomar poder trouxeram para a nossa cultura e para a nossa política vários meios de trazer a economia e fazer com que ela se torne desafiadora. Por quê? Você acha mesmo que ser econômico é desafiador para uma pessoa que nasceu de origem de Deus? Que é imagem e semelhança, que é superior a animais no sentido da maleabilidade e inteligência? Você acha que é desafiador? Você acha que é difícil fazer economia? Repetir um processo que seu pai faz? Você acha que é difícil? Você está enganado, você está sofrendo dores de engano. Não é difícil, cara. Não tem nada difícil, porque é uma progressão. Você tem uma casa, você tem uma terra, você tem idade, você tem tempo. Alguém conseguiu, você tem o planejamento. Você vai conseguir, você vai ter uma família. É fácil, não é difícil, cara. Só que quando criam uma ludibriação, começam a se apoiarem de forma lúdica para transformar a realidade em algo esplêndido, como um apartamento enorme, cheio de vida, cheio de gente, com ruas cheias de carros, com caminhões indo e voltando, cheios de produtos e com aviões decolando. Quando você transforma a vida nessa corrida de complexidade, exigindo cada vez mais um nível de hierarquia, de inteligência, você estraga tudo. Você contamina tudo com a depressão. Você estragou a família. Não existe mais a família que já existiu. Ela foi saturada, ela vive a intenção de dar conta de se iludir nessa conversão capitalista que é podre. E ninguém vê, porque tá todo mundo querendo ter e não ser. Segundo um camarada, né? Segundo um camarada aqui, que a gente pode citar, ele se chama John Piper. Ele fala assim, ó: a marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. Então a gente reduziu o nosso ser, a gente está se humilhando exageradamente
para ter revistinha, coleção de livro, para ter, sei lá, 3 salários mínimos, né? E viagens para sei lá onde, e não. Sei lá, velho, um apartamentozinho, sei lá, sei lá, cara, um carrinho popularzinho. Pô, que depressão! E eu não acredito que a depressão acabou. Para mim, a depressão ela aumentou. A bolsa de valores não parece que tá normal, mas na minha opinião, ela quebrou geral tudo. É um desconforto andar na rua. Hoje em dia as casas têm tudo câmera. E parece que eu não sou ladrão, mas parece que quando eu vejo umas pessoas, parece que eu me transformo em ladrão perante ao que a gente sente, né? Eu levo facada quando eu sinto vontade de consumir alguma coisa, eu vou lá e eu pergunto o preço, né? Eu fico com muito desejo de consumir alguma coisa, mas o preço me corta. Isso é bom? Foi para isso que a gente chegou até onde a gente está? Esse é o remédio que vai nos salvar? É essa que é a nossa corrida? É para isso mesmo que eu estudei? Que estou estudando, que estou para servir, é para isso? Né? Então, eu acho que as empresas elas estão na irrealidade da, do respeito aos pais. Né? A coligação de pais já não sabe mais o que é ser pais, que morar num país, ser filho de um país, de pais assim, não me não me é importante. Na realidade, eu tenho muita vontade de não ser mais filho desse país. Apesar de ter orgulho desse país, já ter tido, né, esperança por esse país, mas a minha esperança por esse país acabou. Eu não tenho vontade de doar mais nenhuma esperança para esse país. É porque é um abuso ser um ser humano descendente do Todo-Poderoso nesse país, para esses países. É um abuso me transformar num país como esse país, sabendo que esse país faz, né? Eu tô fugindo, eu não quero me poluir, eu não quero me intoxicar. Eu não quero ser alguém como são esses países. Tenho medo disso, né? E defender o capitalismo, mesmo sendo inteligente para estudar toda a merda que ele faz, e ninguém admite porque quer ter, tá atrás de ter, se admitir e passar a ser, verias o quanto é ser bom. Ser é bom. Ter, nem tanto. Não é à toa que a natureza ela dá geral, né? Brincadeira, né? Vamos voltar aqui, ó. O colapso econômico teve início em meados de 1929 nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo capitalista. Seus efeitos duraram por uma década, com desdobramentos sociais, econômicos e políticos. Viu aqui, ó?
sociais, o sistema social, desculpa aqui, ó. Sistema social é essa matriz. Sistema social é aquilo, né, que une vários conjuntos de organizações, né? Você tem a organização da economia, organização da cultura, organização da política e vice-versa, da saúde e sei lá o que, né? Relações internacionais, influências empresariais e economia, né? Então vamos lá, antecedentes, os Estados Unidos na década de 1920. Então vamos lá, vamos para os Estados Unidos na década de 20. Não, tá errado. Aqui, ó. Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo viveu um momento de euforia conhecido como os Loucos Anos 20, também chamado de Era do Jazz. Vamos anotar essa referência. Loucos deve ser referência ao Gatsby, grande Gatsby, né? Já assistiram o filme? Era do Jazz. Nos Estados Unidos, principalmente, o otimismo era palpável e consolidou o chamado American Way of Life, onde o consumo era o principal fator de felicidade. Então a publicidade, a mídia incorporava no lifestyle das pessoas, né, um impulso para degenerar as pessoas sobre esse senso nervoso da América, né, propagando essa imagem, né, American Way, jeito, life, o jeito americano de viver. E isso rendeu o que falar, né? E eu me apaixonei por isso. Né? Cinema, e durante algum tempo da minha vida, era muito foda. Muito, muito assim, grande. Era quase que medicamentoso. Então, olha só. Vários sensores nervosos aqui, ó. Você tem esse dispositivo nervoso, esses dispositivos aqui, ó, churrasco em família, um jatinho, tudo que você precisa para ser feliz são produtos, né? As crianças iam para a escola pensando em brincar do Capitão América. As famílias pensavam em viajar, né, ao volante, com o seu pai no volante, né? Você não precisa mais pegar um ônibus, né? O seu pai, ele é o herói, ele leva para lá e para cá vocês numa máquina. Eu tô falando assim porque eu tô remetendo à época de 1920 e pegando um pouco da pólvora do espírito que batia nas pessoas, principalmente de classe média baixa, lá nos Estados Unidos, né? Que é essa relação. E aí você tem aqui, ó, né, a publicidade, só que aqui, né, para todo mundo estar feliz aqui, tem que ter alguém servindo, né? Tem que ter alguém organizando, né? Aqui, ó, roupas lindas, cabelos super produzidos, parece que vive por prazer mesmo, não é? Moças lindas dançando no jazz. O crescimento na economia americana após a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos ver.
crescimento da economia. Em 1918, termina a Primeira Guerra Mundial. Os parques industriais e a agricultura na Europa estavam destruídos, permitindo aos Estados Unidos exportarem em larga escala para o mercado europeu. Aqui, ó, parques industriais. A exportação de parques industriais, então, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, da Ford. Ford é um parque industrial, né? Na época, um dos primeiros, né? Os Estados Unidos também Não, eu estou falando bobagem. Os Estados Unidos também se transformaram no principal credor dos países europeus. Essa relação gerou independência comercial, que foi se alterando enquanto a economia europeia se recuperava e passava a importar menos. Então, o que é credor dos países europeus? Vamos ver aqui, ó. No contexto geral, um credor é uma pessoa ou entidade que tem o direito de receber algo, dinheiro, serviço ou obrigação de outra pessoa. Tá? Então vamos anotar isso daqui. Então, credor é o contrário de devedor. Então, os Estados Unidos ele passou a ser credor da Inglaterra. Ou seja, ficou muito forte, né? Da Europa, de países da Europa, né? Não Inglaterra, necessariamente. A especulação na bolsa de valores. Outra palavra que não me é comum. Especulação, o ato ou efeito de especular, estudo teórico baseado predominantemente no raciocínio abstrato. Operação financeira que visa obter lucros sobre valores sujeitos à oscilação do mercado. Então, é uma operação financeira que visa obter lucros sobre valores sujeitos à oscilação do mercado. Acho que funciona assim. A especulação é o seguinte: você compra um produto e esse produto você especula que daqui a 2 meses você vai conseguir vender esse produto 3 vezes o valor inicial dele, né? Então, 1 é igual a 3. E aí, o que é especular, né? Você vai conseguir vender esse 1 a 3 e você vai conseguir vender quantos? Quantas pessoas vão comprar? A 3 reais esse produto. Aí você especula assim, ó, muitas.
É claro que você tem um valor, né? Poucas. A partir de um número base, né? Então, por exemplo, nós vamos exportar do Brasil 1 tonelada de café, né? Porque aqui a gente vai ganhar, a gente vai conseguir vender essa tonelada, porque tem muitos compradores e eles pagam R$ 3, $3, né? Nesse café que a gente comprou a menos de R$ 1, né? Então é mais ou menos assim que funciona, né? Só que agora pega isso e coloca isso para tudo que envolve o mercado. O mercado é como se falasse, ó, eu vou plantar o feijão hoje, ele está marcado para ser vendido depois que crescer, dar fruto, colher e ensacar, fazer o saquinho do feijão, né? Então todas esses passos levam, por exemplo, 130 dias. Então, se eu plantei hoje, o mercado está para 130 dias. E aí, o que eu posso acrescentar nesse mercado? A validade, né? A qualidade. Isso, né? Então, isso são valores de mercado. Né? O feijão do Zezinho ali, ele é irradiado e ele dura mais de 20 anos de validade. Caraca, que foda, hein? Então quer dizer que a radiação ela destrói é, é, prováveis bactérias colonizadoras e cria uma resistência maior no feijão, muda um pouco os radicais livres das células do feijão, fazendo com que elas não sejam mais resistentes, sim. E por exemplo, então isso é um valor de mercado, agrega valor ao produto. E tem muitas coisas, né, que estão descobrindo. Vamos ler então. A especulação na bolsa de valores. Somado a isso, o Banco Central americano autorizou os bancos a emprestarem dinheiro a juros baixos. Então, o que os bancos começaram a fazer? Com toda essa especulação aqui, ó, da sociedade, os bancos eles também são um produto marcado, não são? Porque eles guardam dinheiro, vamos por aqui, ó, o marcado, né? Não é o mercado, é o mercado, né? Mas pode colocar o marcado aqui que está escondido. O marcado do banco é o seguinte, né? O banco ele não tem os produtos, ele guarda dinheiro. Então, se ele guarda dinheiro, ele está guardando para quando você buscar. Mas ele também ele aguarda o dinheiro, por exemplo, a partir do empréstimo. Só que esse aguardar é um serviço dele, é um serviço do banco. Ele aguarda o dinheiro que ele emprestou. Então, além dele guardar, que ele tem crédito para poder. Quando o banco guarda dinheiro seu, ele fica com dinheiro muito para poder até mesmo fazer empréstimo. Porque ele tem os dados das entradas e saídas. E ele tem as previsões
Vamos conversar de olho no olho? O banco, ele é uma empresa. Bancos são empresas que servem serviços, e os bancos, eles têm anos de funcionamento. E os caras são inteligentes. Por quê? Porque eles mexem com a matemática da resistência de anos. Ou seja, ele sabe como que se comporta o mercado pelos dados que refletem em seus bancos de dinheiro que vem do mercado. O mercado é feito por pessoas que trabalham. Se elas trabalham, elas têm data para receber. Então, vamos lá. O banco, ele fala assim, ó, eu guardo o seu dinheiro para você, você não precisa de me pagar. Quer fazer uma conta comigo? Quer contar comigo? Eu guardo para você, não precisa de me pagar. A hora que você quiser, vai ter uma agência para você sacar. Você pode usar o cartão, tem isso. Então, beleza. Vou guardar meus 100 mil no banco. Você, mais ele, 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 mais ele. Quando pensa que não, a gente tem 5 bancos, 10 bancos, guardando o dinheiro de milhões de pessoas. Milhões de pessoas com 100 milhões, a gente tem 100 milhões no banco. Desses 100 milhões no banco por mês, a análise mensal de entrada e saída do mês, a gente tem 10 milhões, né, de 100 milhões. Tem uma saída mais ou menos por mês de tantos milhões, e por mês entra tantos milhões. E é assim por quanto tempo? É assim durante o ano todo. Só nesse mês aqui que tem uma diferençazinha, e nesse mês que tem uma diferençazinha. Você sabe tudo, então. Você sabe que você pode emprestar, quanto você pode emprestar, quem tem dinheiro para pagar, como que você vai ganhar dinheiro. E aí, depois de guardar tanto dinheiro, você começa a guardar o dinheiro, porque você vai começar a receber para emprestar dinheiro, porque você tem dinheiro sobrando. Tem pessoas que não vão sacar o seu dinheiro nunca mais, que morreram porque não sabem como sacar. Banco é muito filho da puta em um sentido amplo, né? Tem muito dinheiro de pessoa que nunca mais vai sacar. Mas é o banco, né? Ah, ah, né? Então começa a haver inteligência aí, né? Somado a isso, o Banco Central Americano autorizou os bancos a emprestarem dinheiro a juros baixos. Então você tem juros baixos. Então muita gente pode pegar dinheiro emprestado e vai pagar juros baixos. O objetivo era fomentar ainda mais o consumo, mas esse dinheiro acabou indo para na bolsa de valores. Então o que aconteceu, né? O banco ele está emprestando dinheiro a juros baixos. Lá em Nova York, né, Wall Street, que é aquela rua conhecida por causa que ela abriga a Bolsa de Valores de Nova York. O que acontece? Se você tem um juros baixo, você tem uma bolsa de valores e você tem uma especulação, não no banco, mas uma especulação na bolsa de valores, e as pessoas começam a divulgar essa especulação, as pessoas elas começam a
comprar ações das empresas, né? E aí elas vão começando, fica fácil para elas comprar, por quê? Ora, meu amigo, se você já assistiu o filme lá do Leonardo DiCaprio, Bolsa de Valores, o que que acontece? Você tá bem lá na sua vida normal, quando pensa que não, você recebe um telefonema, né? Nesse telefonema que você recebe, que não era comum você receber telefonema assim, a pessoa ela é super gentil com você e fala um tantão de coisas que você queria ouvir, como se fosse o seu filho querendo te ajudar, né? E falando assim, ó, você tem que comprar ações, você não tem interesse de comprar ações não, porque tá subindo e tal, tal, tal. Então, quantos de pessoas foram enganadas por isso? Até porque quando uma pessoa é enganada, ela conta para as outras como se ela estivesse ganhando. Daí ela vira e fala: Caraca, ontem eu vendi o meu carro para comprar ação na bolsa de valores. Aí a outra: É mesmo? Você ficou sem carro? Você é doido? Não, não sou doido não. No outro dia eu tava com 3 vezes mais lá na bolsa de valores o valor do meu carro. Eu investi em ações. Eu estou ficando rico. Eu vou comprar mais ações com esse dinheiro. E aí a especulação, né? Isso é especulação. E aí quando eu falo isso para outra pessoa, a pessoa que estava falando que eu era doido de ter, que a pessoa era doida de ter vendido o carro para comprar ações, a pessoa que tinha falado isso, ela tá vendendo o carro e a casa. Ela tá vendendo o que for, até a esposa para comprar ação. Brincadeira, né? Então aconteceu bastante disso, né? Na Wall Street mostra bastante isso. Então, desta maneira, em meados da década de 1920, os investimentos em ações de bolsa de valores também aumentaram, uma vez que essas ações eram artificialmente valorizadas. E aí, ó, essa é a palavra, artificialmente valorizado, para parecerem vantajosas, né? O cara do Wall Street fez muito isso. Contudo, como se tratava de especulações, né? Ou seja, artificialmente valorizadas, as ações não possuíam cobertura financeira. Então, elas começavam a parecer que era crescer, as pessoas começavam a comprar muito essa ação e aí na hora que vendia muito, ela caiu o valor todo. É uma coisa assim. Ó, como agravante, o governo dos Estados Unidos iniciou uma política monetária para reduzir a inflação, aumento de preços. Então, para diminuir o aumento de preços, quando deveria combater uma crise econômica provocada pela deflação econômica, quedas nos preços. Espera aí, vamos com calma. Como agravante, o governo dos Estados Unidos iniciou uma política monetária para reduzir a inflação, o aumento de preços, né? Então, em 1920 lá, os Estados Unidos, ele começou uma política para reduzir a inflação, que é o aumento de preço de produtos e tal. E aí, ó, ele deveria combater uma crise econômica, mas os Estados Unidos, né, ele estava tentando combater reduzir a inflação, mas ele deveria combater a crise econômica. Lembra que aqui no começo do vídeo a gente citou que a economia ela é uma organização
desse sistema social? Nesse caso, a gente utiliza o sistema capitalista? Pois é. Quando deveria combater uma crise econômica provocada pela deflação econômica, queda nos preços. Pela deflação. Ou seja, queda dos preços. Então o pessoal estava vendendo casa a preço de banana. Primeiramente, a economia norte-americana, principal credora internacional, passou a reivindicar a repatriação dos seus bens emprestados às economias europeias durante a Guerra e Reconstrução. Você lembra que em 1920, depois da guerra, os Estados Unidos comprou muitas empresas, ajudou muitas empresas dos países da Europa, e aí eles ficaram em dívida com os Estados Unidos. Aqui, ó. Credor dos países da Europa, os Estados Unidos começou. E aí os Estados Unidos começou a fazer isso, né? Reivindicar a repatriação de seus bens. Esse fator, somado à retração nas importações dos Estados Unidos, principalmente de produtos europeus, dificultou o pagamento das dívidas, levando assim a crise aos outros continentes. Esta crise já era perceptível em 28, quando houve uma queda brusca e generalizada nos preços dos produtos agrícolas no mercado internacional. Vamos entender melhor. Então, os Estados Unidos, ele estava combatendo o aumento de preços, só que estava acontecendo uma crise econômica pela queda dos preços dos produtos. Ou seja, ele tinha produtos, vendia produtos, mas agora os produtos deveriam ser vendidos muito mais baratos, porque caiu o preço, né? Primeiramente, a economia, e nisso a economia, os norte-americanos começaram a reivindicar, né, os seus bens por conta da queda do preço. Durante a guerra, 1920 a 1920, algumas coisas, 24, 25, isso vai acontecendo ao longo dos anos. Esse fator, somado à retração nas importações dos Estados Unidos, então houve uma diminuição nas importações de produtos, principalmente europeu, dificultou o pagamento das dívidas, levando assim a crise aos continentes. Esta crise já era perceptível em 28, quando houve uma queda brusca e generalizada nos preços dos produtos agrícolas no mercado internacional. Causas da crise 29. As principais causas da crise de 29 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de créditos baratos. Então, a gente tem falta de regulamentação e crédito baratos.
Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento. Né? Você tinha um crescimento com a industrialização nessa época. Os Estados Unidos comprou muita coisa da Europa, né? E aí começou a ter estoque, porque o produto foi barateando. Você produzia, mas não tinha valor de mercado do produto e você ficava com estoque, gerando grandes estoques de produtos, superprodução, a fim de esperar melhor preços. Aí, ó, é uma imagem que reflete o embaratecimento, né? Ó, por $100 você compra esse carro. Cara, você comprar por $100 um carro, must have cash lost out on the stock market. Mas se você pagar no dinheiro, mas só se você pagar no dinheiro, tudo all on the stock market. No estoque, né? No nosso estoque de produtos. É uma imagem que reflete isso. Que isso, cara, muito barato, né? Aqui, ó. Um investidor oferece seu carro por $100 em dinheiro, pois perdeu tudo na bolsa de valores. Aqui, ó. Porque, ó, must have cash loss. Tive o dinheiro perdido todo. Tive todo o meu dinheiro perdido na bolsa de valores, stock market. Eu não tinha conseguido traduzir, não. A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra Mundial, não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Então aí, ó, Estados Unidos perdia, nesse caso, compradores, clientes. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Então, ao invés de comprar produtos para revender, as pessoas começavam a comprar ações, né? Porque achavam que ganhariam mais dinheiro mais rápido, né? Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Uma bagunça geral, né? É o investimento. Em ações ao invés de produtos. Então você, sei lá, você ao invés de aumentar a produção de produtos, da economia agrícola, você passa a investir na bolsa de valores. E aí o que acontece? Você demite funcionários, né? Pouco consumo. É complicado. Crash da Bolsa de Nova York. Crash. Com tanta especulação, as ações começaram a se desvalorizar, o que gerou o crash, quebra da Bolsa de Nova York no dia 24 de outubro de 1929.
Esse dia ficaria conhecido como a Quinta-feira Negra. Quinta-feira Negra. Naquela data havia mais ações que compradores. O preço baixou vertiginosamente, por isso milhões de investidores norte-americanos que puseram seu dinheiro na bolsa. Imagina, você compra uma ação por R$ 1, né? Aí você acredita que essa ação é uma ação barata, porque a empresa é uma empresa que está em crescimento. E logo, esse R$ 1 que representa uma ação vai valer, em relação a essa empresa que vai crescer, vai valer R$ 100. E aí o que você pensa? Você especula e você faz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar meu carro, vou vender meu carro a $300 e vou comprar $300 de ação. E aí você comprou 300 ações, achando que estava barato. Só que no final do dia ou no final do rolê, cada ação, né, final do dia, né, essa ação que estava valendo, que você comprou por R$ 1 e você pensou ia valer R$ 100 daqui a um tempo, essa ação está valendo a 0,10 cents de dólares. Ou seja, você tomou prejuízo, né? Você perdeu o dinheiro. Então, naquele data havia mais ações que compradores, o preço baixou vertiginosamente, por isso milhões de... vertiginosamente, essa palavra, esse é o adjetivo. Por isso, milhões de investidores norte-americanos que puseram seu dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York faliram quando a bolha de crédito estourou. $100. Will buy this car must have cash lost all on the stock market. Porque must have, porque perdi, cash lost, todo o dinheiro, cash lost all on the stock market, na bolsa de valores. Então ali, ó, Mulberry Saving Bank. Dezenas de clientes fizeram fila para tirar seus depósitos de julho de 1930. Caraca. A motoquinha para poder fazer clima, né? Isso provocou um efeito em cadeia, derrubando as bolsas de Tóquio. Olha a galerona aí. Ixi. Aqui no Brasil teve um negócio de plano real, um negócio assim. O pessoal também perdeu bastante dinheiro, mas ainda não estudei isso mais a fundo, não. Isso provocou um efeito em cadeia, derrubando as bolsas de Tóquio, Londres, Berlim. Na sequência, o prejuízo foi milionário e sem precedentes históricos. No segmento, estourou a crise financeira, visto que as pessoas em pânico sacaram todos os valores depositados nos bancos, o que provocou seu colapso imediato. Assim, de 1929 até 1903, a crise se agravou. Então, lembra do banco que a gente estava falando que é o mercado? O banco ele também é um serviço, né? O que acontece?
o banco ele não previu que isso ia acontecer. E aí, se ele não previu, né, porque ele estava lá emprestando dinheiro fácil, isso e aquilo, ele não preveu que isso ia acontecer, ele sofreu um colapso do banco. Colapsou, as pessoas sacaram todo o dinheiro. E aí imagina você naquela época, né, trabalhando e aí sofrendo a pressão do vizinho. Cara, investe, você tá perdendo tempo, as ações estão com tudo na bolsa. Olha só, eu investi, eu já tô ganhando muito retorno e todo mundo que você ia no trabalho falando que investia e tal. E aí você investe, aí na hora que você vai lá e investe, você ó, acontece isso. E aí essa especulação pode todo mundo tá indo pro banco. Imagina ah, imagina aí como que você ficaria, né? Ia ser para você? Você ia no banco, você foi no banco lá, todo mundo lá assustado com isso, tentando tirar o dinheiro do banco. É uma grande depressão para todo mundo, né? Vamos ver aqui. Sacaram todos os seus valores depositados no banco, provocou o colapso imediato. Assim, a crise se agravou. E tem um pequeno resumo. Ó, os loucos anos 20, o crash da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão em 1930, desemprego e miséria nos Estados Unidos. Muita gente foi demitida por falta de investimento nas indústrias. Miséria nos Estados Unidos. Aí começa, ó, 1932, eleição do presidente Roosevelt promete intervir na economia para resolver a crise econômica e social dos Estados Unidos. Em 1933 a 1939 começa o plano New Deal, a política de Estado forte e interventor na economia soluciona a crise. Após a Segunda Guerra, Estados Unidos emergem como uma potência econômica mundial. Então não demorou muito para eles superarem, né? Vamos para as consequências. As consequências da crise perduraram por pelo menos uma década. O resultado óbvio, mas não é muito, se você mais ou menos, né? O resultado óbvio foi o desemprego generalizado ou a redução salarial. Então, e aí? E o American Way of Life? E os anos loucos, né? Ó, desemprego, uma década. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição nos preços. No consumo, muitos bancos que emprestaram dinheiro faliram.
por não serem pagos, diminuindo assim a oferta de crédito. O pessoal ia lá, pegava dinheiro emprestado para comprar ação e perdia tudo. Com isso, muitos empresários fecharam as portas, agravando ainda mais o desemprego. O crack da Bolsa de Valores, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, repercutiu em todo o mundo. Os países mais atingidos pela quebra da Bolsa de Nova York foram as economias capitalistas mais desenvolvidas, entre elas Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e União Soviética. Reino Unido. A União Soviética de economia socialista e ainda fechada ao mercado externo, pouco foi afetada. E em alguns desses, né, isso aí depois vai haver a Segunda Guerra Mundial, né? Isso aqui antecede a Segunda Guerra Mundial. Em alguns destes países, os efeitos da crise econômica fomentaram a ascensão de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo. Então, vamos lá. Você tem a Alemanha e a Alemanha e poxa, esqueci. Peraí. Fascismo, país. Cuba, né? Deixa eu ver. Cuba não. Itália, Chile, deixa eu pra lá aqui, ó. Mas aí você tem que a Alemanha, né? O fascismo, né? Que é um regime totalitário, né? O fascismo, que é o regime totalitário que gerou o Holocausto protagonizado pelo Hitler. Ele é o seguinte, né? A Alemanha ela ficou muito pobre nessa época. E quando as pessoas estão pobres, né? Qualquer líder que fala entre as massas e começa uma ideologia, parece que está distribuindo alimento quando fala, né? Parece que está criando um efeito de riqueza para os pobres, né? Parece que ele traz a solução para a riqueza. E aí o que acontece? Nesse totalitarismo, nessa revolução do regime, né? Nessa mudança, aí gerou trouxe origem para esse nazismo que depois de alguns anos trouxe a merda que a gente tem na história do mundo. Nos países em processo de industrialização, como os da América Latina, a economia agroexportadora foi a mais prejudicada pela redução das exportações de matérias-primas. Esses países, inclusive o Brasil, né, estava no processo de industrialização. O Getúlio Vargas ele estava no plano de industrialização do país nessa época, né? Nessa época o país perdeu muito café, né? Muitos estoques de café por causa que não conseguia vender. No New Deal, lá nesse plano New Deal, ele começa a negociar com o Frank Roosevelt a vinda, e até com a Alemanha ele negocia
para a vinda da Volkswagen para o Brasil. Ao longo da década de 30, contudo, essas nações puderam assistir ao incremento em suas indústrias devido à diversificação de investimentos nesse setor. No Brasil, né? Um filme que se passa nessa época é Tempos Modernos, de Charles Chaplin, um dos maiores clássicos do cinema. O filme se passa na década de 30, logo após a crise de 29, retratando as tensões sociais que resultam em grande desemprego, fome e miséria. É verdade. E o Chaplin, ele tem um humor que ajuda a gente não só a refletir, como até se divertir de alguma forma, superar. Aí vamos lá. E essa crise no Brasil, que é interessante para nós. A crise econômica nos Estados Unidos atingiu fortemente o Brasil. Naquela época, o principal produto de exportação brasileira era o café e as boas colheitas já tinham feito com que o seu preço tivesse uma queda. Além disso, como não era um produto de primeira necessidade, vários importadores diminuíram as compras significativamente. Para se ter uma ideia da dimensão, né? Imagina o país todo produzindo café para vender para fora. Do problema econômico, em janeiro de 29, a saca do café era cotado a R$200 mil. Um ano depois, o seu preço era de R$21 mil. Você tá, olha só, cara, de R$200 mil para 21, você tem aqui caraca, mano. Olha só o tanto, né? 179 de diferença. Se a gente pegar esse valor e dividir por 21, vamos ver aqui, ó. Dá basicamente 8, né? 8,1 mais ou menos. Você tem de diferença. Caraca, é 800% que perderam. Que isso de valor? Em um ano. Isso é um absurdo. No Brasil, a crise de 29 enfraqueceu as oligarquias rurais que dominavam o cenário político. Isso aí é até bom, né? E abriu o caminho para a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Então isso aqui é uma fase na nossa história que tem muita... muda muito a relação do Brasil com as produções. Getúlio, ele tem uma ideia muito boa, né, no seu governo, é produzir aquilo que consome, né, reduzir a dependência. A gente precisa realmente, um país, ele precisa de ser independente antes de pensar em fazer grandes relacionamentos com os outros países, né? Tem que relacionar? Tem, mas relacionar para se tornar independente, não dependente do outro país, né?
New Deal, o plano de recuperação econômica dos Estados Unidos. Em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt, vamos escrever, ó, Franklin Delano Roosevelt não é Roosevelt. Foi eleito presidente dos Estados Unidos. 1932. Imediatamente, Roosevelt iniciou um plano econômico denominado New Deal. Ideia nova, né? Nova New Deal. Ou seja, um novo acordo. Novo acordo. Caracterizado pela intervenção do Estado na economia. New Deal. Novo acordo. Estado na economia. As medidas do New Deal foram inspiradas nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Keynes defendia vamos colocar aqui. Keynes defendia o intervencionismo estatal na economia, ao contrário dos princípios do liberalismo econômico. Ou seja, os liberais eles defendem que o Estado não intervém na economia. Você quer abrir sua empresa, quer pegar a matéria-prima e transformar em produto e vender, tudo bem, o Estado não vai interferir nisso. Agora, quando o Estado interfere na economia, ele consegue investir em empresas que vão fazer com que o Estado consiga florescer economicamente, né? Ou seja, fazer relações exteriores, fazer relações internas também, servir ao país de forma controlada pelo Estado, né? Ou mediamente controlada. As concepções econômicas de John Maynard Keynes ou J.M. Keynes ficaram conhecidas como keynesianismo. A gente está falando do keynesianismo. Key de chave, né? Keynesianismo. E impulsionar o estabelecimento do chamado estado de bem-estar social, no qual o Estado procura garantir aos cidadãos condições básicas de vida para que a economia se sustente.
É, Na prática, o New Deal previa a intervenção do Estado na economia, controlando a produção industrial e agrícola nos Estados Unidos. Então, o Estado ele ia intervir para controlar a produção das indústrias e da agricultura. Concomitantemente, projetos federais de obras públicas foram realizados com foco na construção de estradas, ferrovias, praças, escolas, portos, hidroelétricas, casas populares. Assim foram criados milhões de empregos, fomentando a economia pelo consumo. Uma coisa leva a outra, né? Pessoas satisfeitas trabalhando leva à produção de bens, né? De bens produzidos a partir da extração da natureza e Só que hoje em dia você sabe que essa natureza é uma natureza morta, é uma natureza que vive em nome do mercado, é uma natureza marcada, é uma natureza que tem dono, é o mercado marcada, natureza marcada, entendeu? Não é natureza livre, essa é a natureza, entre aspas, morta. Mesmo assim, é o sacrifício para Deus, né? Mesmo assim, em 1940, a taxa de desempregados estadunidenses era de 15%. Esta situação foi finalmente resolvida com a Segunda Guerra Mundial, quando a economia capitalista mundial se recuperou. Então, em 1940, havia 15% ainda de desempregados. Se você pegar e falar de Estados Unidos, 15% são muitas pessoas. Pensando É porque, assim, quando a gente fala de desempregados, a gente fala do grupo de pessoas que estão aptas a trabalhar. Então, se isso aqui é tudo de pessoas que existem no mundo, isso daqui não estão aptas para trabalhar, isso aqui estão aptas para trabalhar. É basicamente isso aqui, ó. A gente tem não e sim. Sim, trabalho ou não trabalho. Então, isso aqui é um dado, né? E desse dado aqui, ainda a gente tinha, por exemplo, elas estavam aptas para trabalhar, mas estavam desempregadas. Então, isso é muito ruim. Isso aqui é uma doença. É um problema grave do país, é uma doença do país. Ele não dá emprego para quem está apto para trabalhar e precisa de trabalhar. É doente isso. Isso acontece demais no Brasil. Eu sou um reflexo disso. Ao fim da guerra, apenas 1% dos norte-americanos produtivos estavam desempregados e a economia estava em pleno vapor. Então, isso é muito bom, isso é uma saúde muito financeira, muito boa. Isso aqui a gente está falando da Segunda Guerra, né? Depois da Segunda Guerra. Só 1% estava desempregado. Isso é muito bom. O plano econômico do New Deal, ou Novo Acordo, foi o principal responsável pela recuperação econômica dos Estados Unidos. Valeu Franklin Roosevelt. Sendo adotado como modelo por outras economias em crise.
Então, pegou a Europa, também seguiu esse modelo, pegou lá outros países e seguiram. Como legado, a crise de 29 deixou-nos a lição da necessidade do planejamento estatal da economia, bem como o dever do Estado em prever a assistência social e econômica aos mais afetados pela crise do capitalismo. Então, a herança é aquela que você não pode ter um país, para ele ter seguro, ele não pode ter toda a sua economia partido sem controle, né? Você precisa de... O Estado ele tem que intervir na economia. A economia não tem que vir sem a intervenção do Estado. O Estado é o conjunto de todos os habitantes, né? De todo o sistema. Aqui é um quadro de novo a linha do tempo. E é isso. Né? Pegando em vista que a gente citou que ao longo dos anos essa matriz foi sendo formada e culturada, eu diria mantelada nessa relação de organização sistemática diária, né, e de consagração das populações em aptas a isso, porque são elevadas a isso ou são disfuncionadas para isso. O que é você disfuncionar alguém? É você criar a impressão, dar a pessoa a impressão de que ela é tendenciada para isso. É como se você falasse para mim: Abner, você tem cara de médico, você é inteligente, você gosta disso, você isso, você tem cara de médico. E aí eu falo assim: quem falou que médico tem uma cara definida? Aí você está criando um vínculo suspensionado antes da hora, porque você estava refém de uma renderização de dados matriciais, dados secretos de inteligência, de matrizes, né, lógicas. E é isso que a gente tem hoje em dia. A gente tem isso demasiadamente, que isso até engendra em nós, né, um cansaço por isso, né? A gente está oxidado, a gente está com muita coincidência no balaio, né? A gente está com muita artificialidade no plantão, né? Desse esterco. Porque esterco ele é bom para qualquer planta, né? É como se fosse a moeda das plantas, né? Então é basicamente isso. Agora, se você colocar muito esterco numa planta, você pode causar um intemperismo nessa planta, né? Dependendo da planta. Só que tem plantas que fazem de conta que não estão mal, né? Que não fazem mal para elas, porque elas estão em outro plano de planta, né? Sobre a ação. Mas isso aí é manipulação, isso aí é maldade, né? A gente precisa de ser mais respeitosos uns com os outros, porque senão a gente nunca vai estar bem. Por mais que a gente minta para nós que está bem, sei lá, pegando esses dinheiros aí, ou essas amizades e indo além para esconder no além essas coisas, né? Eu vou lá para os Estados Unidos
fazer compra no shopping, sei lá o que, ficar lá por lá uns dias nas minhas férias para esconder esse além de mal que eu faço, né? Que vai resolver, né? Só vai comer passatempo, né? Diga-se de passagem, isso aí é uma coisa que eu entendo sobre a gerência das crianças, sobre esses fogos de artifícios, que são esses produtos feitos especialmente para as crianças, né? Qual que é o biscoito melhor que tem? É o passatempo. Qual que é o menos bom? É aquele mais barato, mas que supre a necessidade, né? E aí você é criança, você é qual tipo de criança? Você é a criança que vai lá e compra o passatempo, ou você é que não liga para o tempo passar e compra qualquer um? E que tipo de criança você é? O que você está se esforçando para ser perante a... porque para todos tem, né? Tem para todos. Tem para as crianças que ganham X de merenda, tem crianças para as crianças que ganham Y e sei lá o que, subterfúgios da parte, né? Drogas do plantão e inteligências de sabe sei lá o que, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!